Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre o meta. O novo formato TCG finalmente começou. A nova banlist que veio lá, matou o Tirixizo, tirou o deck do mapa, finalmente começou a valer e nós já tivemos o primeiro YCS para estabelecer um pouquinho de como o meta vai funcionar. Então, pensando no formato e também considerando que nesse final de semana, dia 26 de fevereiro, teremos o regional da Main Deck. Inclusive, vamos avisar isso mais uma vez aqui. Dia 26 de fevereiro, regional da Main Deck. Esse regional vai ser um regional muito especial, porque além de ser o primeiro regional do novo formato, vai ter uma premiação a mais que a loja vai estar dando para quem for participar. Então, além da premiação padrão do regional, que é Deck Box Playmatch, a loja vai estar oferecendo uma premiação adicional pro Top 8, que tem estrutural, box fechada, o que é simplesmente incrível. Então, se você estiver em São Paulo nesse final de semana, não perca a chance de jogar o regional da Main Deck, dia 26 de fevereiro. Todas as informações estão aparecendo na tela. Podem fazer a inscrição online pelo site da Main Deck, que vai ser o primeiro link aqui na descrição. Queria vir aqui e falar com vocês de algumas cartas que eu... Então, indo aqui pro vídeo, queria vir aqui e falar com vocês de algumas cartas que eu acho que são fenomenais para usar nesse formato. E o formato tá muito aberto, o pessoal ainda tá muito perdido, tem muita gente que não sabe o que usar de side, o que usar no main, quais decks são boas de usar, então eu vim aqui trazer uma lista completinha de quais cartas eu pessoalmente acho que são boas nesse formato. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar são quais são os principais decks que a gente vai ver aqui nesse próximo formato, né? Depois desse YCS, acho que alguns decks se destacam muito mais do que os outros, né? Eu acho que os principais são o Kashtira, o Labyrinth e o Branded Despia. Eu acho que hoje são os três principais decks do formato, os decks que mais toparam no torneio. Eu imagino que são três decks que vão continuar performando muito bem. Então eu vou fazer um negócio um pouquinho mais focado pra eles, mas várias das cartas aqui funcionam contra todos os outros decks do formato também. Começando com os dois monstros que eu acho que são os melhores jeitos de quebrar o campo do Kashtira, que é o Lava Golem e o High Sphere Mode. Porque o Kashtira hoje, ele tá fazendo aquele combo que loca todas as suas zonas, né? O Lava Golem e o Sphere Mode são jeitos muito bons de tirar o Shangri-La da mesa e tirar o lock que ele tá fazendo. Porque se o cara vai lá, por exemplo, e loca suas 5 zonas de Spy Trap, você não vai poder usar uma carta que o pessoal tá usando, que é o Book of Eclipse, pra tirar eles. O Lava Golem e o Sphere Mode, eles entram aí com uma opção legal, que é uma carta que você não precisa colocar na mesa pra tirar o bicho do cara. Então, o Lava Golem e o Sphere Mode é um jeito muito de tirar o Shangri-La da mesa, pra tirar o lock dele sem precisar que seja uma Spell Trap ou um bicho. Então, se o seu deck não depende de um Normal Summon, eu consideraria muito usar o Sphere Mode e o Lava Golem. Até porque o Lava Golem, ele é uma carta que é muito mais versátil, né? Eu acho que quase todos os decks do formato, acho que menos o Labyrinth, acaba que toma o Lava Golem até certo ponto. Então, com a opção de Board Breaker, ele é uma carta muito legal mesmo. E seguindo aqui, vamos falar de algumas cartas que é pra impedir que o oponente faça o combo dele de locar todas as suas zonas e impedir que ele consiga o combate. A primeira delas é o Artefato Lança. Cara, a Lança é uma carta que sempre entra e sai de formato. E essa é uma das oportunidades para a Lança voltar. É uma carta que realmente é muito boa contra o Kashtira. Ele ainda vai conseguir descer, sei lá, ele vai conseguir descer a Rise Heart com 3 matérias. Mas você tem que lidar só com a Rise Heart com 3 matérias é uma coisa que é muito mais tranquila de fazer. Não é um inferno de você ter que lidar, porque você vai conseguir pelo menos jogar o jogo, né? A Lance também te ajuda a não ter o S-Deck banido pelo Córneo e pelo Diablos. É uma carta que, no geral, acaba funcionando muito bem contra o Kashtira. Você não vai tomar nenhum lock, o cara não vai banir seu extra deck, e o campo que ele vai fazer vai ser muito pior do campo que ele conseguir. Ele vai fazer no final, geralmente, só uma Rise Heart. É uma coisa que é muito fácil de lidar. Outra carta numa pegada parecida é o Nibiru. O Nibiru hoje é uma das melhores hand traps que a gente tem. A única matchup dele que é meio estranha talvez seja o Labirinto, o Branded Despia jogar em volta, mas no geral ele acaba que funciona muito bem contra tudo. Mas o Branded Despia hoje é um deck que quando o cara começa a jogar, ele consegue fazer muita Special Summon. Então não é uma coisa incomum de você ver os decks de Branded tomando um Nibiru muito pesado na testa. O cara vai lá, comba, toma o Nibiru, limpa o campo dele, não tem muito que ele possa fazer. O Nibiru, ele é sensacional contra o Kashtira. A única coisa é que o oponente consegue jogar em volta. Se o oponente espera que você tenha o Nibiru, ele tem uma play que ele consegue fazer o Rise Heart em 4 summons. Ele pode usar o Unicórnio, o Fenrir e o Rise Heart pra fazer a Rise Heart direto. Mas esse é um campo que é muito mais lidável. Então é uma coisa que é muito mais deixar o cara fazer. Pô, se o cara faz só o Rise Heart e passa, eu tô feliz. Mas pensando aqui nas suas steps, eu sei que nem todo deck vai querer usar o Nibiru ou vai usar o Lansec side deck. Quais hand traps dá pra usar no main que são boas? Na minha opinião, eu acho que a gente tem 4 hand traps que são muito legais, que são meio que genéricas e conseguem pegar todos os decks de maneira muito efetiva. A primeira delas é a Ash Blossom. Ash, ela é... Cara, é a hand trap mais versátil de todas, né?
ela consegue performar bem, meio com ela troca bem todas as cartas. Mas a Ashe ela tem uma coisa em especial, que ela nega a Banded Fusion, né? E você conseguir negar a Banded Fusion do oponente é algo realmente, pô, é muito forte. É muito, muito, muito forte mesmo. Deixa sempre dessa posição um pouquinho estranha. Se a Banded Fusion do cara não passa, é meio complicado. Aí outras 3 cartas que são uma pegada parecida, que vão conseguir fazer tudo contra todos os decks, é a Veiler, a Impermanence e a Ghost Morder. Tem um papel muito parecido no deck, e acabam que fazem a mesma coisa, que é só negar um bicho da mesa. Então, por exemplo, a Imperm pode negar o unicórnio do oponente, não deixar ele spell. A Morder também. A Veiler pode negar um Aluber, pode negar um Lubellion. Muita coisa que essas cartas podem negar. O que elas podem não ser as coisas mais impactantes da história, mas quando você usar elas, você vai trocar elas sempre muito bem. Que é muito interessante no formato, tem muitos decks aí. E outra hand trap que eu acho que pode crescer de popularidade, e que eu acho que talvez o pessoal comece a usar muito mais de site, é a Ghost Belly. Que a Ghost Belly consegue negar a Branded Expulsion. Pra quem não viu o último STS, tem um novo lock que o Branded tá fazendo envolvendo a Branded Expulsion, que ele traz o Gimmick Puppet Nightmare, que tem o efeito que, quando ele é invocado, o cara que teve ele invocado não pode invocar pelo resto do turno, exceto o monstro Gimmick Puppet. O que é um inferno, porque ninguém joga de Gimmick Puppet. Então, usando a Belly, você pode negar a ativação da Expulsion, então tomar o lock, o que é uma coisa muito interessante. E outra carta que você pode usar também pra evitar o lock é a Card by the Grave. A que você pode usar pra banir o Gimmick Puppet do Grave quando o oponente tiver a Branded Expulsion, e assim ele não vai ser invocado pro sala do campo e você não vai tomar o lock. Então agora vamos para algumas spells que eu acho que são muito legais para usar. Começando com o grande trio de books, né? O Book of Moon, o Book of Eclipse e o Book of Lunar Eclipse. São cards que conseguem lidar muito bem com os grandes campos de hoje em dia, né? Então, o Book of Eclipse é uma carta muito interessante. É a carta que hoje é a mais popular desses books aqui. O único problema do Book of Eclipse ficar ligado é que ele pode tomar uma Ashe. Então é uma situação curiosa, tem um board breaker que pode tomar uma hash. Mas o Book of Eclipse é uma carta que contra o Kashtira, ele é simplesmente incrível. Porque o Kashtira não é um deck que costuma colocar muito negate na mesa, né? Então você consegue usar o Book of Eclipse para pegar o campo inteiro do Kashtira e virar tudo para baixo. E o lock do Shangri-La só funciona enquanto ele estiver virado para cima. Então se o Shangri-La vira para baixo ou sai do campo, você ganha todas as zonas de volta. Então, se o seu oponente vai lá, coloca todas as suas zonas de monstro, você pode dar um Book of Eclipse, virar todos os bichos dele pra baixo, e aí você pode jogar livremente, sem o menor problema. E continuando aqui com algumas opções de board breaker muito interessantes. Eu tenho 3 cartas aqui de board breaker que são muito legais, que é a Dark Clonomore, a Triple Tactics Talents e o Enemy Controller. A Dark Clonomore é uma carta que ela é muito boa, mas ela não faz tanto assim quanto ela costumava fazer, por exemplo, no formato Sprite. Porque quando você dá Dark Clonomore no campo do Kashtira, as suas zonas não voltam. O efeito do Shangri-La é o que é chamado de efeito limpo. É um efeito que quando ele ativa e resolve, não adianta você negar a carta depois. Porque já resolveu o efeito, já tá aplicando. Mas o legal da Clonomore é que caso você não esteja 100% locado, você pode usar ela ainda para lidar com as outras interações. Então o Rise Heart, que é o macrocosmo, não vai ser mais um problema. O Diablos, que baniria mais cartas do seu deck face down, não vai ser um problema. Um potencial Fenrir que tá na mesa, um potencial Unicórnio que tá na mesa, não vai fazer mais nada. Então ela acaba que aparece aí como um legal de board breaker, mesmo não sendo a melhor carta de todas, não. A próxima carta é a Triple Tactics Talents. A Talents também é uma carta fenomenal. E o motivo dela ser fenomenal é porque, primeiro, todo deck, quando tá começando, vai ativar algum efeito. Mas o legal da Talents nesse formato é que o Rise Heart tem um efeito mandatório. Toda vez que uma carta é banida, a Rise Heart tem que atachar uma carta nele. Então, você consegue forçar o oponente ao efeito também feito fácil pra ativar a Talents, por exemplo, pegar um bicho do oponente. A única coisa que é legal de ficar sabendo é que a Talents você não pode usar efeito dela pra roubar. Caso você esteja com as 5 tocadas pelo efeito do Shangri-La, mas ainda assim é uma carta que é muito legal, porque você pode roubar uma Rise Heart do cara, bater, talvez fazer uns deus em cima. Tem muita coisa que você consegue fazer. E geralmente só tirar uma Rise Heart da mesa já facilita muito a sua vida nessa matchup. E uma tech que começou a crescer bastante nesse YCS foi o Enemy Controller. O Enemy Controller é muito interessante contra o Kashtira, principalmente. E é, como vocês estão vendo, o deck basicamente é o deck do beat, né? O deck que você vai ganhar do formato. E o legal do Enemy Controller é que, primeiro, ele consegue pegar um bicho do oponente, o Rise Heart, o que é muito, muito, muito importante. Mas a parte mais legal é que ele pode tirar o bicho da mesa, que seria alvo do efeito do Rise Heart. Então, se o oponente vai lá, dar efeito do Rise Heart cobrindo seu, você pode dar chain, ele controller, tributar, pegar o Rise Heart do cara, bater no bicho dele, e a partir daí sua vida tá muito, muito, muito mais fácil. É uma carta que é muito interessante porque ela tem uma aplicação contra basicamente qualquer deck que coloca uma interação vai tirar um bicho seu da mesa, como por exemplo o Jade.
você dá normal summon de um bicho, o cara dá Mirror Jade, você pode dar Chain Enemy Controller, tributar o bicho, roubar um bicho do cara e forçar o cara a banir o próprio bicho, por exemplo. É uma interação que é bem interessante, bem curiosa. Aí, vamos falar de duas traps aqui, que eu acho que também estão incríveis no formato, que são duas cartas. Essas duas cartas aqui, eu vou falar pra vocês, tem que ter em todo side deck. A primeira delas é a Dimensional Barrier e a segunda é a Evil Match. A Dimensional Barrier simplesmente é sensacional. Ela pega todos os decks do formato, basicamente menos o Labyrinth. Menos o Labyrinth vai pegar todos os decks do formato. Kashira não pode fazer Triple Z. Desper não pode fazer fusão. Sprite não pode fazer Triple Z. Sword Soul não pode fazer Synchro. Quando a gente pega os principais decks, que é o Labyrinth, o Kashi e o Desper, a Barrier vai acabar sendo central contra eles. Porque não vai deixar ele invocar os principais bichos. Então é uma carta que acho que todo mundo tem que ter. É uma carta que é muito baratinha, então todo mundo tem que comprar ela e colocar nos decks. É realmente uma carta fenomenal. Eu acho que tem que usar em literalmente todos os decks nesse formato. Vai começar, coloca a Barrier que vai dar certo pra você. E a Evil Match é a mão oposta disso. A Evil Match é a melhor carta pra ir segundo nesse formato, disparado, porque os decks não estão jogando pra colocar muito negate na mesa. Não era o que estava acontecendo em outros formatos, né? Nesse formato, os caras jogam, fazem um campo blocar, ou fazem um campo cheio de vai interagir com você, mas negate não tem. Então a Evil Match acaba vindo aqui com a opção de Body Breaker, que é realmente muito forte, porque você vai limpar o campo inteiro do cara e não tem o que ele possa fazer, porque ele não vai estar jogando pra colocar um negate muito grande na mesa. E aí ele vai acabar que vai funcionar bem contra todos os decks, né? Vai funcionar bem contra o Kashira, vai funcionar bem contra o Labyrinth, vai funcionar bem contra o Vesper, vai funcionar bem contra o Sprite. Todos os decks do formato, a Ivy vai acabar funcionando muito bem. Inclusive porque a Ivy é uma carta que hoje é possível de ser buscada pela próxima carta que a gente vai falar sobre, que é a Triple Tactics Trust. Como vocês puderam ver, tem um monte de Spell Trap aí normal que eu coloquei nessa lista, como por exemplo Talents, Dark Ruler, Evely, e a Trust consegue buscar todas elas quando você tá indo segundo, o que é simplesmente incrível, cara. É uma carta que pra ir segundo hoje talvez seja a melhor carta do jogo, porque você ativa o oponente ativa o efeito de bicho, você ativa ela e escolhe como você vai quebrar o campo dele. Se você vai quebrar o campo dele com uma Dark Ruler, com uma Talent ou com uma Evely, por exemplo. É realmente muito forte. Cara, o quanto essa carta tá sendo boa, não tá escrito, cara. Essa carta é realmente insana de boa. Então, continuando aqui, vamos focar um pouquinho no Labyrinth, que é um deck de Spell Trap. Cara, o deck de Labyrinth é um deck de Spell Trap normal. Os altos são de sempre. Lightning Storm, Cosmic Cyclone, Twin Twister. Todas as opções são muito legais de usar. A única coisa do Labre é que o Labre hoje tá usando o Heavily Prison. Talvez não seja o ideal usar o Twin Twister, o Duster, o Lightning Storm, assim. Talvez o Cosmic Evil Match entre aí como uma opção melhor por conta do Heavily Prison. E as últimas duas cartas que eu separei aqui são duas cartas que são algumas techs um pouquinho mais específicas pra você estar usando. São cartas para primeiro. O primeiro é o Eradicator Epidemic Virus. O Eradicator basicamente deixa você matar um bicho 2000 de ataque ou mais e declarar ou spell ou trap e enviar todas as spell traps do oponente na mão dele ou no campo pro cemitério. O que contra o Kashira e contra o Branded é muito bom. Você tirar todas as spells dele, tirar a Branded Full, tirar a Branded Open, Branded Red, tirar todas as cartas da mão do Despia é muito bom. E o Kashira é um deck que é metade spells. As principais cartas do deck são spells. Então tem a Birth, que é uma spell muito importante de tirar. Tem a Casteosis, que é a spell nova também muito importante. O campo do Kashi, o Void Break que eles usam, os Potion of Prosperity vão pra buscar. É muito spell que eles usam. Então, se o deck consegue colocar um Dark com mais de 2500 de ataque, o Dow Eradicator é uma coisa que é perfeita. Vai funcionar muito bem contra o Kashira. E outra carta que também eu acho que vai funcionar muito bem contra o Kashira, que é mais específica de side, é um pouquinho mais focado no Kashira, é o Imperial Iron Wall. Que eu vi vários decks de trap começando a usar isso aqui nesse formato pra counterar o Kashira, porque é uma carta que fala que nenhum jogador pode banir carta. E o Iron Wall, ele acaba tendo uma função dupla, porque ele vai garantir que o Kashira não vai poder jogar, mas também ele garante que você não pode tomar Evely. Porque se o cara dá Evely em você e você dá um Iron Wall no cara, você não pode banir uma carta. Então pronto. O Evely do cara não serviu pra absolutamente nada. E é uma tech card muito interessante de tech trap hoje. Então, essas são as principais cartas do formato. Eu tô curioso pra saber a opinião de vocês aí. Qual carta... Você acha que esse jogo é uma carta? Qual carta eu esqueci? Deixa aqui nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. Eu também quero saber se vocês tivessem de escolher um deck pra jogar no Regional da Main Deck nesse final de semana. Qual deck vocês escolheriam e por quê? Por favor, responda essa pergunta no comentário, que eu quero saber a impressão aí que o pessoal tá tendo, de qual vocês acham que é o deck mais forte do formato. Tamo junto, obrigado pelo que achou, como sempre. Deixa aquele like no vídeo pra fortalecer, como sempre. Se inscreve no canal. Então, obrigado, tamo junto, valeu, falou e é nóis.